Fala aí, pessoal. Muito bem. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live nossa aqui no nosso Instagram. Instagram nosso de cada dia. Muito bem, pessoal. Me avisem se tá tudo ok com a transmissão pra gente dar início aqui. Antes da gente começar, fala, Thaleson. Antes da gente começar, deixa eu dar aqui alguns recados iniciais aqui para vocês. É o seguinte, sexta-feira agora eu vou fazer a live de abertura das inscrições do meu curso presencial para psicólogos clínicos, tá? Então, a partir de sexta-feira, né, a gente vai abrir o carrinho. Esse ano vão ser 3 turmas, né? Então, 3 turmas do meu curso presencial para psicólogos clínicos. Sexta-feira tem a live de abertura das inscrições e eu quero todo mundo comigo, beleza? Então, se você é psicólogo, se você faz psicoterapia, né, manda lá pro teu psicólogo o link, manda para ele o meu Instagram aqui para ele acompanhar a live e depois fazer a inscrição para o meu curso presencial. Vão ser 3 turmas, né, ao longo do ano inteiro. O curso aconteceu, né, no final do ano passado, aqui em Presidente Prudente. Veio gente do Brasil inteiro pra cá, né? E foi legal pra caramba. Eu acho assim, a interação do pessoal, a gente tem até hoje o grupo lá do WhatsApp, né? Tá todo mundo lá no grupo do WhatsApp. A gente conseguiu, assim, falar bastante coisa. Eu achei que ia faltar tempo para abordar todos os assuntos, enfim, mas faltou tempo para a gente conseguir falar de tudo, né? Então, assim, a gente começou o curso no sábado, foi até domingo ali 1 da tarde. Eu reformulei o curso, então o curso tem um novo formato agora e adicionei uns conteúdos novos. Então a gente vai passar por todas as escolas ali de psicoterapia, a gente vai falar, né, mais ou menos do que é a constituição da natureza humana, a gente vai falar de abordagem clínica, a gente vai falar da pessoalidade, né, do contato pessoal do psicólogo com o paciente, né? A gente vai abordar todos esses assuntos pertinentes ali ao contexto geral da vida de uma pessoa e principalmente aqui dentro do consultório. Então, cara, quem perder esse curso vai perder muita coisa boa, beleza? A gente também vai falar aqui no curso presencial que eu dei aqui em Prudente, não deu tempo de falar sobre empreendimento na vida da psicologia clínica, não deu tempo de falar sobre isso, mas a gente vai estender agora o curso, né? Vai ser até domingo, umas 6 da tarde, até domingo, assim, a hora que não vai ter hora assim para acabar no domingo. A gente vai fazer o curso no sábado o dia inteiro e no domingo também o dia inteiro. Então, sexta-feira, né, às 21 horas, a gente vai fazer a nossa live de abertura das inscrições. Então, fiquem atentos aí, beleza? Outra coisa, o grupo lá, Machos com Bolas, está pegando fogo. Somos mais de 1.000 homens, tá bom? Somos mais de 1.000 homens ali no grupo Machos com Bolas, beleza? Eu acho que é o maior grupo de Telegram de homens que existe. Tá muito legal, né? O pessoal ficou lá e o negócio tá pegando fogo. Vocês vão ouvir falar da gente ainda, beleza? Thiago, abre grupo para as mulheres também, abre grupo para as mulheres, que a gente quer estar no grupo, a gente quer saber o que vocês estão falando no grupo, a gente quer grupinho também, a gente quer o clubinho das mulheres. Thiago, abre o grupo das mulheres. Calma, pessoal, calma, eu vou dar um jeito aqui em vocês, mas mantenha calma aí que vocês ainda têm bastante suporte aqui no Instagram, tá? Tem gente aí falando de assunto de mulher aí, tem gente ensinando a ser mulher e tudo mais, beleza? Como é
funciona esse negócio. Então, calma lá que eu vou providenciar alguma coisa para vocês também, não vou deixar vocês na mão, porra, tá bom? Mas o grupo de homens ali eu vi que era um negócio urgente e o negócio vingou, tá bom? Somos 1.000, o Bruno acabou de colocar aqui, ó, somos 1.200 homens lá no grupo do Telegram e os caras me surpreenderam, fiquei feliz pra cacete, né? Tem gente pra caramba lá, somos mais de 1.000 pessoas, porra, tô feliz. Beleza? Então, ao longo desse ano a gente vai trabalhar aí com esse pessoal aí. Vou estar postando conteúdo lá diário, semanal, e o bicho vai pegar. Beleza? Calma, mulheres. Calma que eu não esqueci vocês, tá bom? Então fiquem calmas, sem histeria. Muito bem. E hoje estamos aqui para a nossa live super especial. Faz tempo que eu não faço live aqui. Ontem fiz a live com o Fernando Pinheiro e com a dona Andressa. Foi o Dr. Pacheco também, o Saulo participou da live e tudo mais. Foi legal pra caramba a live de abertura aí das inscrições e do lançamento do Rota 2020. Então, se você não comprou o Rota, a gente vai estar aí em algumas cidades do Brasil. Entra lá no site e adquira o teu ingresso, está com uma super promoção lá que a Andressa ficou louca e colocou o ingresso lá, a entrada do Rota, a preço de banana lá para vocês, beleza? E é isso aí, hoje estamos aqui para a nossa live super especial aqui de terça-feira, faz tempo que eu não faço live e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto bem legal e que eu acho que bastante gente vai aproveitar isso daqui, que isso faz parte, né? Isso tudo que eu vou falar aqui hoje faz parte do processo psicoterapêutico, faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos desejos, faz parte da nossa constituição psíquica e que é sobre o inconsciente familiar, beleza? Então, vocês já devem ter ouvido falar disso em algum momento, ou não, né? Muitos não. Olha só, o Dr. Pacheco falou de mim na live hoje. Dr. Pacheco, o senhor está autorizado a falar de mim a qualquer momento. Quem não está autorizado a falar de mim é o Francisco Escorcim. Por quê? Porque ontem eu zoei ele na live lá com o Fernando Pinheiro e o Chico tá pistola, o Chico quer direito de resposta, só que, cara, né, a gente vai dar o direito de resposta para ele lá no Rota. Tá bom? Agora você, Dr. Pacheco, você tá liberado para falar de mim a qualquer momento. É uma honra para mim ser mencionado pelo senhor. Pelo Francisco não, o Francisco só me xinga, o Francisco só me zoa, tá entendendo? Então, né? Francisco Escorcinho, um beijo no seu coração, vovô. Olha só, o tema que eu propus falar hoje aqui é sobre o inconsciente familiar. Que é aqui parte da nossa constituição psíquica, beleza? É algo sério, é um assunto assim que eu não vejo muita gente falando, né? Apesar da gente estar falando sempre aí sobre imaginário, sobre inteligência, sobre as faculdades humanas, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que ninguém nunca tocou aqui no assunto e que é algo extremamente importante para nós, beleza? Quem abordou mais o assunto de inconsciente familiar foi o Zonde, Leopold Zonde, tá? O Zonde escreveu esse livro aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma análise, né, do livro do Zonde que o Richard Hughes escreveu. Chama O Retorno do Ancestral, mas tem outro livro do Zonde que se chama Análise do Destino. Quem abordou o assunto do inconsciente familiar assim mais profundamente foi o Zonde, tá? Então, o Zonde faz parte dessa escola psicanalítica ali, junto com Freud, com Jung, e depois o Zonde abordou esse assunto do inconsciente familiar não como uma parte do inconsciente, mas como uma qualidade ao inconsciente pessoal, né, do Freud, ao inconsciente coletivo do Jung, e o Zonde aqui colocou o inconsciente familiar como não como algo separado, né, dessas duas coisas, das duas teorias aqui, freudiana e junguiana,
mas como uma qualidade aqui própria do inconsciente pessoal e coletivo. Eu não vou entrar muito aqui em questões teóricas, tá, sobre a teoria do Zonde. Isso daí eu vou deixar para falar no meu curso. Mas eu queria abordar de uma forma aqui que todos nós conseguíssemos entender mais ou menos como essa porra funciona. Então, cara, só assim, né, uma curiosidade do Zonde é que é o seguinte: o Zonde, ele estava presente ali na Segunda Guerra e ele só não morreu porque tinha o livro da interpretação dos sonhos ali do Freud estava dentro da bolsa dele, né? E ele tomou um tiro, ele só não morreu porque a bala pegou no livro do Freud que estava dentro da bolsa dele. Então, literalmente, ele foi salvo pelo livro da interpretação dos sonhos. Então, olha só, depois disso, ele ficou preso também, igual o Viktor Frankl, ele ficou preso num campo de concentração, porque ele tem ascendência judaica. E o Jung, que meio que acho que conseguiu libertar ele, conseguiu tirar ele de lá, enfim. E depois ele foi morar em Zurique, né, com Jung, e aí depois ele, né, começou a estudar todas as coisas sobre a teoria dele, né, de análise do destino, inconsciente familiar, enfim. Vamos lá, vamos entender a coisa da seguinte maneira. Veja bem, que o seio familiar, né, ele é assim, vamos colocar aqui 50% responsável pela nossa constituição psíquica. Por quê? Porque é no seio familiar que nós, primeiramente ali, na primeira vez na vida, a gente ganha uma pessoalidade, tá bom? E isso daqui é o princípio fundante da psique, ok? Então, veja, né? Antes de você estar aqui, você não era porra nenhuma e você foi fecundado ali na barriguinha da tua mãe, no útero da tua mãe, e agora você nasceu, tal, né? E ali, quando você chega aqui, né? Quando a gente chega nesse mundo, as coisas já são coisas, o mundo já está acontecendo aqui. Esse é a grande questão, né? Quando a gente chega aqui, a gente já chega carregado de elementos que nós não escolhemos, ok? Então, a gente chega aqui nesse mundo, né? Tu já recebe um nome, esse nome tem um significado, sua mãe tá feliz pra cacete, ela projeta coisa pra caramba em você, o teu papai também projeta coisa pra caramba em você, né? Se você tem alguma ascendência de alguma coisa, você vai receber todas as crenças aqui em cima, você vai receber uma carga de elementos aqui que não fazem parte da tua capacidade de escolha, enfim. Então, a gente já chega aqui nesse mundo, né, digamos assim, carregado de coisas, de significados, de imagens, de sons, de palavras, e tudo isso que nos rodeia. Essa coisa aqui vai dando pra gente a noção de pessoa. É aqui que a gente ganha uma pessoalidade, né? Então, foi ali no seio familiar que você um dia ouviu que você é lindo, maravilhoso, que você é inteligente, né? Ou que repararam as suas características ali, que você recebe uma hereditariedade mesmo, assim, de questões genéticas e tudo mais, que não fazem parte da tua escolha, que não fazem parte aqui da tua capacidade de escolha. Então, digamos que você já chega nesse mundo carregado, né? Carregado de coisas. Enfim, e essas coisas aqui, esse conjunto de imagens, esse conjunto aqui de definições, eles vão te dar um senso de identidade. Eles vão te dar alguma identidade de quem é você no mundo. E quem faz primeiro isso é a mãe. Tá? Quem faz primeiro isso é o contato do bebê com a mãe, é o contato do bebê ali com a família nuclear. O senso de identidade, beleza? Então, assim, veja bem, tu ganha uma identidade, você começa ali
a constituição do self, de como você se olha, como você se vê, né? Muito disso vem dessa figura materna, ali no caso a mãe e também o pai. Então veja que a família, né, ela tem um peso enorme na constituição psíquica de todos nós, todos nós. Então, mesmo que você hoje olhe para você e fale assim, não, Thiago, mas eu sou uma pessoa madura, eu me libertei dessa porra, o meu destino é livre, né? Eu sou capaz de escolher as coisas aqui, ok. Mas essas coisas, né, na medida em que a gente assim não desce até as profundezas do nosso espírito, elas estão meio que como numa camada no fundo do nosso espírito, né? O nosso jeito de ser, as coisas que nós valorizamos, porque os nossos pais, sobretudo, são elementos balizadores para nós, né? Eles organizam o caos que é a realidade para nós. Então, por exemplo, você vê um bebê, ele não tem noção nenhuma da realidade. A realidade para uma criança, ela parece sempre caótica. Por isso que a criança, ela chora muito, a criança ela não tem capacidade de raciocínio, ela não tem um aparelho cognitivo dela formado, enfim. Ela se comunica com o mundo só nessa base aqui, né, do prazer e desprazer, do cuidado ou não dos pais. Então, a realidade para uma criança, para um bebê, aparece sempre caótica, por quê? Porque ela não tem o uso da razão, ela não tem ainda capacidade de abstração, né? Então, tudo para ela é uma questão assim, ela não sabe quem ela é direito, ela não sabe o que é o mundo direito, e tudo isso para ela é um grande embaraço. Na medida em que ela vai crescendo, que ela vai, né, fazendo uso da razão, e o mundo vai mais ou menos ficando organizado para a criança. Até que, né, ela atinja a idade adulta e consiga ter uma noção mais ampla e mais... ela começa a ter um senso de unidade do que é a realidade, ou não. Né, ou não, nos casos aqui, né, de psicopatologia, existe uns hiatos aí na cabeça da pessoa que ele não consegue transpor. E aí, né, a função da psicoterapia. Enfim, veja bem, essas coisas estão em você, né? Essas coisas estão em nós. Então, tudo aquilo que a gente ouviu, o jeito que nós somos criados, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, eles têm um grande peso, né, nas nossas escolhas, no nosso jeito de olhar o mundo. Então, toda a nossa cosmovisão, todo o jeito que a gente olha o mundo, o jeito que nós olhamos nós mesmos, né, mais ou menos depende aqui daquilo que a gente ouviu, viu e recebeu ali no seio familiar. A grande questão é que a maturidade, né, e o Zonde coloca isso, o destino livre, né, existe o Zonde coloca um destino livre, um destino coercitivo aqui, né, um destino coercitivo é quando a pessoa não se liberta, né, desse inconsciente familiar, a pessoa não se liberta dessas tendências familiares que são, né, profundas, que ocupam um lugar de profundidade no psiquismo. E o destino livre é aquelas pessoas que sabem disso, elas sabem aqui da influência que elas receberam, elas conseguem ter noção, né, dessa influência que elas receberam ali no seio familiar, mas elas conseguem mais ou menos separar isso daqui, elas conseguem romper, né, essa coerção inconsciente, né? Inconsciente aqui que eu estou falando, eu não estou falando inconsciente como um lugar psíquico. Eu estou falando inconsciente na medida que você não faz aqui uma investigação sobre aquilo que você é, sobre aquilo que está dentro da tua cabeça, tá bom? Não é inconsciente assim, tem um espaço dentro da minha cabeça que é inconsciente, que eu não acesso. É inconsciente no sentido assim, que você nunca parou, né? Você não repara isso, você jamais olhou para isso, você nunca ouviu essas coisas, e essas coisas estão em você, essas coisas são de alguma forma você, mas você não tem noção, você não conhece, você não sabe, é impessoal, tá entendendo? É impessoal, é uma coisa assim, não faz parte do teu eu aqui, não faz parte do teu eu consciente, tá bom? O que acontece? Olha só, o que acontece? Quando a gente, na medida em que a gente cresce e que nós não conseguimos aqui desvincular, cortar o nosso cordão umbilical, né,
a nossa dependência dos nossos pais, ou seja, quando você ainda olha o seu pai e a sua mãe, né, com esse arquétipo já aqui de pai e mãe, enquanto você não consegue olhar os teus familiares como pessoas, né, como pessoas, dificilmente você vai conseguir sair dessa conduta coercitiva, num certo determinismo inconsciente, porque você olha eles com essa imagem pronta. Ou você se olha com essa imagem pronta, ou olha o mundo como algo já pronto, né? Assim, coerente, no qual você tem direitos e deveres, a outra pessoa também tem deveres para com você, enfim, já está tudo dado, tudo pronto. E não existe aqui imprevisibilidade. Por isso que muitas vezes a gente se sente aqui no dever de cobrar os nossos pais, de cobrar as pessoas que estão do nosso lado. Por quê? Porque a gente não entende elas como pessoas, a gente entende eles como pais. E como pais, eles têm deveres a cumprir. E na sua cabeça, a palavra pai e mãe pode ter diversos significados, pode ter diversos aqui, diversas definições, né? Então, veja bem, qual que é a dificuldade aqui, né, de amadurecimento? Essa dificuldade de olhar o mundo, né, ou de olhar para si e falar assim, olha, as coisas não estão prontas, entendeu? Tipo assim, ó, as coisas não estão prontas, as coisas não giram como giram na minha cabeça. O mundo real não é esse que está dentro da minha cabeça. O meu pai real não é o meu pai aqui da minha cabeça. Não é o pai aqui ideal, não é o pai que está dentro da minha cabeça, não é a mãe que está dentro da minha cabeça, mas é essa pessoa que está aqui na minha frente. E essa pessoa que está aqui na minha frente, né? Essa pessoa que está aqui na minha frente, ela transcende todos os meus esquemas. Entende? Ela transcende todos os meus esquemas. E quando eu me olho, né? Quando eu volto o meu olhar para mim mesmo, o que acontece? Muitas vezes o peso daquilo que o meu pai falou, daquilo que minha mãe falou, daquilo que os elementos balizadores ou de autoridade, né, disseram de mim, o que minha professora disse de mim, o que meu grupo de amigos disse de mim, eles começam a ter um peso sobre mim, né? Por quê? Porque eu não sou capaz ainda de investigar na realidade o que eu sou de fato, né? Eu ainda estou preso nos juízos e nas definições aqui de terceiros, entende? Então, quando eu não faço essa investigação profunda aqui, e a terapia é uma forma de fazer essa investigação profunda da tua alma também, para que você alcance a maturidade. O que é a maturidade? Essa liberdade interior, entendeu? De você encontrar a verdade sobre você mesmo, de você encontrar a verdade sobre o mundo. Entende? E a verdade sobre o mundo, muitas vezes, não é aquilo que seu pai falou, não é aquilo que sua mãe falou, entendeu? Não é aquilo que o seu grupo de amigos disseram, entende? A verdade sobre você mesmo e sobre as coisas, elas só podem ser vistas por uma luz maior, né? Por alguém que tem um conhecimento profundo sobre você, entende? Por você mesmo, você começa a investigar isso, entende? Então, assim, veja bem, quando a gente não tem esse tempo de olhar para a nossa própria vida aqui e questionar, o que acontece? A gente acha que está tudo normal, que a gente é a pessoa mais normal do mundo. Isso daqui acontece com todo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Olha só, você dificilmente vai ver uma pessoa desconfiar dela mesma, né? Tipo assim, porra, será que o que está dentro da minha cabeça, será que é isso mesmo? Né? Será que isso que está dentro da minha cabeça é real mesmo? Será que eu não estou doido? Entendeu? Será que eu não preciso estudar mais? Não, aqui nós temos certeza absoluta de tudo. Você está entendendo? Aqui nós temos certeza absoluta de tudo. Então, tipo assim, ó, cada um aqui parece que é uma espécie de Deus. Então, você tem certeza absoluta de tudo.
E aí, o que acontece? Como você tem essa certeza absoluta do que você é, do que o seu pai é, do que sua mãe é, de como eles devem agir, de como você deve agir e tudo mais, na hora que, né, a realidade ela quebra os teus esquemas, né, na hora que a realidade ela fere aqui o teu esquema racional, a tua projeção sobre o mundo, você vai deprimir, evidentemente. Por quê? Se você já tem uma imagem pronta sobre o mundo e você acredita absolutamente que aquilo ali, né, é o mundo enquanto tal, né, se você acredita que o teu papai ou tua mamãe é aquilo que você está vendo, lógico que você vai esperar determinadas coisas deles. Mas quando você não olha eles como uma pessoa, você está entendendo? Uma pessoa que dentro do coração dela ali tem uma história de vida, geralmente a gente não conhece a história dos nossos pais profundamente. Geralmente a gente não conhece ali os dramas dos nossos familiares, justamente porque existe uma vergonha danada de expor ali as dificuldades mais profundas. Geralmente também porque pai não expõe as suas próprias dificuldades para os filhos. Então já existe aqui para nós uma dificuldade de compreensão, ou mesmo de amar a pessoa que está ali do outro lado, que às vezes é teu pai, a tua mãe, meu pai, a minha mãe. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente não vê eles como pessoa, a gente já vê eles com essa imagem pronta, pai e mãe. Agora veja bem, na hora que você começa a olhar, né, o teu pai ou tua mãe, né, o teu irmão, você mesmo, como uma pessoa, ou seja, como alguém que você começa a desconfiar dessas certezas absolutas que você traz dentro de você. Como se você fosse a pessoa mais normal do mundo. Você começa a desconfiar disso. Fala, olha, eu acho que eu preciso olhar com mais cuidado aqui a realidade. Quando você não faz isso, meu filho, o que acontece? Você fica refém dessas coisas prontas. Você está entendendo? O que acontece? Você fica refém daquilo que o seu papai, daquilo que a sua mamãe, daquilo que a sua professora falou, daquilo que o seu grupo de amigos falou, como se aquilo ali fosse algo cabal para você, como se fosse uma certeza absoluta. Ou seja, como o seu pai e sua mãe são elementos de segurança do teu ego, por exemplo, o seu ego nasceu a partir da interação com o mundo deles. Você está entendendo? Nasceu a partir da interação com o mundo deles. E quando você se vê sem eles, você fica meio desequilibrado. Parece que, né, tanto é que quando a gente experimenta uma insegurança enorme, quando a gente, quem passou por isso sabe, né? Quem viu os pais brigar na infância, na adolescência, etc. Aquilo dá uma insegurança enorme dentro do teu coração. Você fica com medo assim, né? Que parece que algo muito ruim vai acontecer. E de fato é ruim. Tá entendendo? O desamor, ele sempre vai aterrorizar o nosso coração. Agora veja bem, por que isso acontece? Porque eles são elementos balizadores do que você é. Entende? Você espera deles muita coisa. E você acredita que tudo aquilo que eles disseram, né, é uma verdade assim, né, inquestionável, uma verdade apodicta. É uma coisa assim, eles têm razão, você está entendendo? Sobre você, sobre a vida, etc. E como você conviveu com eles, você também conviveu com o medo deles. Você conviveu com o medo que eles tinham de você se dar mal, de você sofrer, você está entendendo? Então assim, eles já te privaram do sofrimento, eles já te privaram ali de ter que se virar na vida. Por quê? Porque eles gostavam de você e eles não querem sofrer e eles também não querem te ver sofrer. O problema é que isso daqui gera, né, no cara como eu posso dizer aqui, uma falsa segurança. Porque na vida você vai sofrer. Você está entendendo? Na vida você vai sofrer. Então, quando você toma isso a cabo, né, e você não questiona isso nunca, você está sempre dependente aqui dessas figuras prontas, dessa imagem pronta que você tem do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão à sua volta. E você não consegue se ver sem elas, você não consegue se ver a partir disso. Ou seja, o teu imaginário aqui, ele bloqueia tudo que está para além, né, da tua cultura familiar, podemos dizer assim. E você começa a valorizar as mesmas coisas que seu pai valoriza, que a sua mãe valoriza,
Você tá entendendo? Você começa a valorizar as coisas que as pessoas ali da tua casa valorizam, tá entendendo? E de alguma forma você vai ficar refém disso, se você não quebrar aqui esse círculo que te protege, para ver o mundo para além disso daqui, do portão para fora. Ou seja, a única referência que você tem é você mesmo e a tua família. Só que, como você não vem de uma família de sábios, a maioria de nós não viemos de uma família de sábios, se a gente tem a nossa família como única referência absoluta de todas as coisas, como medida de todas as coisas, por exemplo, você tem o seu pai como medida de todas as coisas, você tem você mesmo como medida de todas as coisas. Você vai ler o mundo, porra, a partir de você. Como se você fosse um modelo de normalidade, um modelo aqui de sanidade. Você nunca vai questionar porra nenhuma. O que acontece? Que você vai ter sempre uma imagem pronta de como a realidade tem que funcionar. E é lógico que isso vai te frustrar na medida... Por quê? Porque a realidade, meu filho, é imprevisível. Né? A realidade ela é imprevisível. O que acontece? Você pega as possibilidades, né, da realidade, aquilo que é possível de acontecer, e você fica tomando tudo isso como uma verdade absoluta. Você está entendendo? Você não investigou nada, você não meditou, você não pensou sobre aquilo, né? Você está ainda preso aqui nesse círculo de segurança, aqui nessa simbiose com pai e com mãe, né? Você acha que o mundo é isso daqui, né? Você participou, você vive os mesmos medos que seu pai e sua mãe, né? Você não conheceu o mundo lá fora, a única referência que você tem é eles. E é lógico que sua vida vai travar. É lógico que sua vida vai paralisar uma hora. E é lógico que você vai ter um monte de conflito com seu pai e com a sua mãe. Lógico que você vai ter um monte de conflito com as pessoas da tua família que estão em volta de você. Porque você já tem uma imagem pronta delas. Você não vê eles como uma pessoa. Tudo que eles dizem você acha que é a única coisa absoluta que existe, é a verdade absoluta. E é só quando a gente consegue romper com esses elementos de segurança do ego, né? Quando a gente consegue romper com esses elementos aqui que nos deixam estáticos, ok? Que nos protegem da realidade, que a gente começa a adentrar na realidade. Tá entendendo? A gente começa a adentrar na realidade. Na psicologia tem uma abordagem que chama psicodrama. Qual que é o intuito do psicodrama? O intuito do psicodrama é fazer com que o sujeito amadureça de forma que ele vire um protagonista na vida. Você está entendendo? Fazer com que ele pare de agir do mesmo modo em situações diferentes. Que ele consiga atuar, dramatizar. Que ele consiga aqui ser no trabalho, né? Ele parar de olhar o patrão dele como se fosse o pai dele, né? Fazer com que o sujeito consiga atuar de diferentes maneiras em situações diferentes. Você está entendendo? Lógico que, epistemologicamente falando, tem vários erros filosóficos nessas teorias aí. Mas, terapeuticamente falando, isso tem uma razão de ser. Você está entendendo? Senão você vai agir do mesmo modo em todas as situações. Então, por exemplo, tem gente que tem medo do patrão, tem gente que tem medo da patroa, tem gente que tem nego que trata a mulher, né, a esposa, como se fosse mãe. Tem mulher que trata o marido como se fosse filho. Você está entendendo? De onde veio isso daqui? Você está entendendo? De onde veio isso daqui? De algum lugar veio, né? Então, se nós não olhamos para dentro do nosso coração e se a gente não questionar isso daqui, o que acontece com a gente? A gente vai ter assim, um padrão, a gente vai estar determinado por um modo de agir. Você está entendendo? Por um único modo de agir. E aí, lógico que quando você não tem um repertório, ou seja, quando você, presta atenção, quando você não tem aqui um imaginário, quando você não consegue imaginar como agir nas várias situações da vida, lógico que você vai estar determinado a agir só de uma maneira. Você está entendendo? Por isso que as coisas se repetem. Por isso que você arruma namorado, todo namoro seu dá merda. Por isso que todo emprego que você arruma dá merda. Por isso que toda relação que você tem dá merda. Porque você não consegue mudar o teu repertório de ação.
Você mais ou menos está determinada por esse fator inconsciente aqui, né? Sim, pode ser esse inconsciente familiar, pode ser esse inconsciente pessoal freudiano, pode ser esse inconsciente coletivo do Jung. Agora, meu filho, veja bem, se você não olhar para você aqui, né, não começar a olhar para você e se ver uma pessoa livre, né, e começar a enxergar as outras pessoas como pessoas que podem fazer coisas diferentes, que podem fazer coisas que você nem imagina, né? Que elas não estão obrigadas a agir da forma que você imaginou, que elas não estão determinadas a isso, que no fundo o seu pai pode ser um maluco da cabeça, que sua mãe pode ser uma maluca da cabeça, né? Isso daqui, se você não consegue imaginar isso, se você não consegue imaginar que talvez sua mãe e seu pai nem tenham tanta razão assim sobre as coisas que eles disseram para você, se você não consegue imaginar, né, que o grupo de amigos seus, talvez eles não tenham tanta razão para ter te tratado daquele jeito, você está entendendo? Se você não consegue imaginar nada para fora desse círculo aqui de segurança que está em volta de você, né, você vai estar sempre determinado pelo meio. Você está entendendo? Você vai estar sempre determinado a agir desta forma. Então aí, o que acontece? Qualquer pessoa que te desaprovar, um namorado seu que meteu o pé na sua bunda, uma namorada sua que meteu o pé na sua bunda, né? Você já vai tomar aquilo como uma rejeição, aquilo vai fazer um link, sei lá, com uma rejeição materna que você teve, a coisa vai doer pra caralho, você tá entendendo? Mas veja bem, essa mulher, esse cara que deu um pé na sua bunda, não é o teu pai, nem é a tua mãe, você tá entendendo? Pra você se sentir rejeitado assim, porra, né? Esse teu patrão que não te aprova, você não precisa da aprovação afetiva dele. Você está entendendo? É isso mesmo, ninguém deve nada pra gente. Agora, se a gente não entender a realidade como imprevisível, né? E se a gente não fizer esse questionamento assim, cara, eu não sou aqui o dono da verdade. Tá entendendo? Eu não sou o dono. Essas coisas que estão dentro da minha cabeça aqui, esses medos aqui, eles não têm razão de ser. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar a fazer coisas aqui para ver até onde eu posso ir. Você está entendendo? Eu começo a testar minha força, eu começo a quebrar esse círculo de segurança que está em volta de mim. Você está entendendo? Eu começo a pesquisar o que é uma família mais ou menos adequada. Aí eu já começo a ter outra referência de família que está para além da minha. Eu começo a olhar aqui os vários pais, as várias mães em volta, para ver aqui, né? Só para fazer um comparativo. De repente eu vejo que um modelo ali, né, determinado pai, determinada mãe ali, é melhor do que a minha. Você está entendendo? Mas não é para ficar revoltado. Você está entendendo? Não é para ficar revoltado. Você não vai fazer isso para ficar revoltado com o que você teve. Você vai fazer isso para se livrar desse destino coercitivo aqui, inconsciente. Né? Senão você vai ficar sempre determinado a agir de uma tal forma. Você sempre vai achar que família, né, que o ideal de família é aquilo que você teve na sua casa. Você está entendendo? Você nunca vai ter outros modelos, você não tem outros parâmetros. E quando você tem um único parâmetro só, isso vai ser absoluto para você, porra. Né? Não tem aquelas pessoas que, tipo assim, ó, nunca namoraram, nunca tiveram ninguém, né? Nunca ficaram com ninguém. Aí fica com o primeiro, acha que assim, é para a vida inteira. Acho que a pessoa ali é aquela pessoa pronta, e aí, por exemplo, se o relacionamento chega ao fim, se o namoro chega ao fim, é a morte para a pessoa. Mas por que é a morte para a pessoa? Porque ela não tem parâmetro de outra coisa. Se você não tem outros parâmetros, presta atenção, se você não tem outros parâmetros para além de você, para além da tua família, para além do círculo de experiência imediata que você tem, lógico que você vai ser uma pessoa mais pobre, espiritualmente pobre, né? Lógico que você vai agir sempre do mesmo modo em situações diferentes. Lógico que você vai estar determinada sempre ao mesmo modo de ação. Você está entendendo? Por quê? Porque você não conhece outras coisas. Está entendendo? Você não conhece outras coisas. E esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. O professor Olavo está cansado de falar, né? Está careca de falar daquela frasezinha do Leibniz, que ele diz assim, ó, o sujeito mais inteligente é aquele que viu mais figurinhas.
Você tá entendendo? Mais figurinhas, que viu mais imagens, né? Não foi aquele, assim, não é aquele que tem mais informação. A pessoa inteligente, a pessoa mais inteligente, é aquela que tem um repertório de parâmetros. Você está entendendo? Ela viu mais coisas na realidade. Ela consegue fazer um comparativo das coisas. Agora, se você é o único parâmetro que você tem, se o teu olhar para a realidade é o único parâmetro que você tem, lógico que você vai tomar isso como absoluto. E lógico que quando isso der errado, vai ser deprimente para você. Tá entendendo? Nossa, você vai cair numa depressão profunda. É isso que vai acontecer. Então veja bem, como é que a gente rompe isso daqui? Quando ele fala assim, vai embora, sai da casa dos teus pais, é justamente para isso aqui, tenha outros parâmetros, meu filho. Vai você cuidar da tua vida. Você está entendendo? Lá fora, você já não vai ter mais papai e mamãe. Você vai ter que se virar. A verdade é essa, você vai ter que se virar. Né? Você não vai ter a quem recorrer. Né? Você se sente um ser humano, um ser humano de verdade. Porque você tem que arcar com as suas próprias despesas, você tem que limpar a sua própria bunda, você vai ter que pagar suas contas. É isso que vai acontecer com você. Agora, se você fica na casa do papai e da mamãe, você está sempre dentro desse círculo de proteção aqui, e essa é a única coisa que gira para você. Você está entendendo? Essa é a única coisa que gira para você, essas imagens prontas, essa coisa pronta aqui. E você nunca vai conseguir fazer nada para além disso. Ou seja, você vai estar determinado a agir do mesmo modo que seu pai e sua mãe agem. Né? Do mesmo modo que as pessoas que te criaram ali agem. Você não tem parâmetros, você não tem outras referências. É isso que vai acontecer contigo, você está entendendo? Vai ficar uma pessoa medíocre. Né? E lógico que isso daqui, uma hora ou outra, vai te angustiar pra cacete. Né? Vai te angustiar pra cacete. Então, assim, como é que faz para amadurecer? Cara, como é que faz para amadurecer? Primeiro, você começar a olhar para você, né? Começar a olhar para você. E perguntar assim, será que esse jeito que eu estou me olhando aqui é realmente verdade? É realmente o que eu sou na realidade? Ou é só uma camisa de força aqui que botaram em mim? É só uma roupa que botaram em mim? Uma roupagem que botaram em mim? Ou eu mesmo botei em mim a partir dos outros? Né? Será que o meu pai, a minha mãe, será que dentro daquele coração ali não existe também dramas, dificuldades? Você quer um exemplo disso, cara? Você quer um exemplo disso que eu estou falando aqui? Dessa imagem pronta, arquetípica? É que talvez para você é até difícil imaginar, mas seu pai e sua mãe transam, você sabia disso? Entendeu? Você sabia que seu pai e sua mãe transam? E que você nasceu disso? Entendeu? Pra gente é difícil, até é impensável essas coisas. Você tá entendendo? Por quê? Porque a gente não olha para eles como pessoas. A gente acha que dentro do coração dos nossos, das pessoas que estão à nossa volta, é já essa imagem pronta que a gente tem deles. Mas dentro do coração do meu pai, do seu pai, da sua mãe, da minha mãe, existem dramas, existe uma história ali, existe um porquê deles ser assim, existe uma explicação para eles agirem desse modo. E se você não conhecer isso, né, se você ficar parado aqui nessa imagem pronta, se você não tem outros parâmetros, se você não olha ele como pessoas que podem errar, pessoas que podem pecar, pessoas que podem trair, pessoas que podem falir, pessoas que podem dar errado na vida, pessoas que podem fazer merda na vida, entende? As possibilidades estão abertas para eles, as possibilidades estão abertas para você. Existe um imprevisto da realidade aqui. Se você não entende isso, você vai estar sempre determinado a agir do mesmo modo, cara. Você está entendendo? E você nunca vai conseguir amar. Nunca vai conseguir amar. Por quê? O que você vai amar? Você vai amar essa imagem pronta que você tem deles. Né? Você vai amar essa imagem pronta que deram para você, essa roupa que vestiram você. Você está entendendo? Por exemplo, tu cometeu um erro lá no passado. Vamos lá. Tu cometeu um erro lá no passado. Você foi uma merda. Todo mundo te julgou. Todo mundo encheu o teu saco. Até hoje todo mundo olha para você assim, assim, assado. Todo mundo olha para você já com essa imagem pronta, que você é uma pessoa escrota, etc e tudo mais. Agora veja bem, se você não busca aqui a verdade sobre você mesmo, né? Se você não busca a verdade sobre você mesmo, se o único parâmetro de identidade que você tem é o juízo dos outros a teu respeito, né? Esse juízo vai ser determinante para a tua vida.
tá entendendo? Daí você fez uma merda lá no passado e todo mundo vai julgar você hoje. Né? O que vai acontecer? Você vai achar que essa porra é que tipo assim, eles estão falando da realidade mesmo que é você. Você fala assim, o olhar deles sobre você abarca toda a tua natureza, tudo aquilo que você é. Você tá entendendo? E aí o que acontece? Você fica vivendo em função do juízo dos outros, porra. Você vai ficar vivendo em função do juízo dos teus pais o resto da vida. Você nunca vai conseguir sair de casa. Você nunca vai conseguir casar. Sempre que sua mãe fala uma merda, você se ofende. Sempre que seu pai fala uma merda, você se ofende. Você tá entendendo? É isso que vai acontecer com você, porra. É isso que vai acontecer. Agora, onde está aqui a maturidade? A maturidade está numa pessoa livre. Numa pessoa que escolhe. Você tá entendendo? Numa pessoa que já percebeu que ela não é aquilo que os outros pensam dela. Entende? E isso daqui, eu não estou falando isso para você sair daqui da live e falar assim, eu não sou o que os outros pensam de mim. Isso daqui é resultado de uma investigação profunda daquilo que você é mesmo, da verdade profunda que você é. Entendeu? Da verdade profunda que você é. Entende? E não um negócio assim de pose, eu não vou ligar mais para o que as pessoas falam, agora eu sou aqui, né? Eu me basto. Não é essa coisa posuda, não. É você ter uma noção de que o juízo que as pessoas fazem de você não são, né, absolutos, não são determinantes. Você está entendendo? É essa coisa aqui. Quando você perceber isso daqui, você vai parar de ter medo de agir na vida. Porque muita coisa você não faz, né? Você não arrisca um novo emprego, você não arrisca um novo relacionamento, você não arrisca aqui empreender, você não arrisca fazer um investimento, você não arrisca porra nenhuma, você não arrisca casar, você está com a tua vida enroscada. Justamente por quê? Porque você está preso nesses medos infantis, nessas coisas aí, você está entendendo? Aquilo que você sempre ouviu, você não vai dar certo. Aí você leva essa porra a sério. Né? Você nunca fez nada para romper esse círculo de segurança. Né? Entende? Se você não tem esse elemento de rebeldia para furar, né? Para furar esse círculo que envolve você aqui, que te dá segurança, você já, eu quero ver o que tem do outro lado, hein? Você tá entendendo? Você diz, olha, eu quero dar uma olhada ali, né, no que tem do outro lado, para eu ter um parâmetro. Né? Isso daqui vai sufocar você. Por quê? Porque você tem curiosidade do que tem do outro lado. Mas você tem medo, tá entendendo? Aí você toma aquilo que você, né, já sabe, ou a roupa que vestiram você como algo absoluto. E lógico que isso daqui, né, vai ser para você um elemento determinante. Né? Lógico que vai ser um elemento determinante. Então, tipo assim, como é que rompe esse círculo determinante das nossas ações, das nossas escolhas? A partir do momento em que a gente segue o impulso do nosso coração. Você está entendendo? Então, vai ver mais figurinha, como disse o Leibniz. Né? Vai ver mais figurinhas. Né? Vai conhecer o mundo lá fora. Vai ter outros parâmetros. Está entendendo? E para de ficar exigindo coisa dos outros. Para de achar que as pessoas devem alguma coisa para você. Para de ficar olhando os outros com uma imagem pronta. Está entendendo? Você olha para sua mulher, né? Você já acha que ela deve alguma coisa para você, porque ela é tua mulher. Tá entendendo? Você não consegue ver ela como uma pessoa que tem movimentos assim que você não entende. Você não consegue ver ela como uma realidade complexa. E aí, qual que é a besteira aqui? Você quer entender ela para amar ela. Ou você quer entender o seu marido para amar ele. Porra, se você entender ele, você não vai amar ele. Você tá entendendo? O amor verdadeiro, ele abafa, ele diminui a complexidade do real. Amar uma pessoa é você dar tudo para ela. Você está entendendo? Agora, tenta entender uma pessoa para você ver. Só tenta entender por que é assim. Tenta entender todas as nuances, todas as variáveis, todos os fatores, para ver se você vai amar ela. Está entendendo? Então, amar uma pessoa não é entender ela. Amar uma pessoa é você abrir o teu coração para o que ela é, do jeito que ela se apresenta para você, do jeito que ela parece para você. Isso daqui é amar uma pessoa. Agora, se você está ali muito preso ainda, né,
nessas imagens prontas do que cada um deve fazer, do jeito como deve ser, assim, assim, assado. Se você nunca desconfia das merdas que estão dentro da sua cabeça, lógico, meu filho, que o único parâmetro que você tem para agir na vida é você mesmo. Né? Você não conhece outras biografias, você não conhece tipos de vidas possíveis, seu imaginário é estreito pra caralho. E lógico que se teu imaginário é estreito pra caralho, tu vai agir sempre da mesma forma. E você vai estar sempre determinado. Tá entendendo? E lógico que sua vida vai ser infeliz com isso. Né? Então, como é que rompe aqui isso daqui? Né? Você começar a parar de olhar o mundo, parar de olhar as pessoas, já esperando alguma coisa, já achando que tem que ser assim ou tem que ser assado. Tá entendendo? Ou parar de olhar você e continuar com esses medos de arriscar. Não vai acontecer nada com você. Arrisca, porra. Arrisca, segue o impulso do teu coração. Tá entendendo? Segue aqui o impulso do teu coração para você ver. Né? Não vai acontecer nada com você. É isso daqui. Agora, se você ficar preso, né? Se você ficar preso no passado, você ficar preso nesses medos bobos, né? Você vai ver, você não vai fazer porra nenhuma na vida, sua vida vai parar. E quando você vê, sua vida tá do mesmo jeito, né? Você tá fazendo as mesmas coisas que o teu pai, que a tua mãe, que os teus ancestrais, sei lá. Né? Por quê? Porque você tá agindo, o teu imaginário tá cheio disso. Essas imagens, esses sons, essas coisas todas que você viveu na sua infância, adolescência e tal, elas vão perdurar durante o tempo, porra. E você não vai se ver uma pessoa independente, você vai sempre se ver dependente do meio, dependente do juízo dos outros. Tá entendendo? Então, é isso aí, pessoal. A gente se vê numa próxima live aí. Lembrando que sexta-feira tem a live de abertura das inscrições no meu curso presencial para psicólogos clínicos. Não fiquem de fora. No meu curso a gente vai aprofundar todas essas coisas, a gente vai ver com calma cada escola psicoterapêutica, a gente vai ver com calma ali o que é a pessoa humana, a gente vai ver com calma como lidar com essas coisas, a gente vai ver aqui, né, como é que atende, né, você que é psicólogo clínico não sabe se posicionar na frente do teu paciente, você não sabe atender gente, você não sabe nem o que você está fazendo dentro do consultório, tá entendendo? Você está com aquela cabeça universitária aqui atendendo pessoas, lógico que vai dar ruim, lógico que você não vai conseguir prosperar no teu consultório, tá entendendo? Então eu te espero na live de sexta-feira às 21 horas, beleza, pessoal? Então a gente vai se falando aí. E outra coisa, eu fechei o grupo, ninguém mais vai conseguir entrar no grupo Macho com Bolas sem o link. Beleza? E eu não vou passar o link para mulher. Não adianta vir falar, Thiago, meu marido quer entrar, manda o link para mim, por favorzinho. Não vou mandar o link para mulher. Tá entendendo? Manda o teu marido falar comigo, manda o teu marido me chamar aqui no direct, sei lá, né? E aí eu passo o link para ele. Não vou passar link para mulher nenhuma. Mulher não entra naquele grupo. Beleza? É nóis. Machos com Bolas. É isso aí, cara. A gente vai se falando, pessoal. Um abraço.